O que estamos propondo aqui é uma reflexão a partir de dois tipos contrastantes de experiências. As paneleiras de Cunha, em São Paulo, invisibilizadas e esquecidas, e as paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo, protegidas e exaltadas. Instiga-nos a radical diferença entre ambas as comunidades de mulheres oleiras. Uma perdeu-se no tempo, sendo recordada em breves relatos e referendada em poucos artigos e publicações. Já a outra, a comunidade de Goiabeiras, realizou-se como polo turístico por sua tradição local, organizando uma associação de mulheres que busca defender e qualificar o seu saber-fazer tradicional. O que nos interessa de fato, no início do artigo, é tentar reunir outras narrativas sobre a produção cerâmica na região de Cunha, buscando então encontrar um fio perdido que nos leve a compreender melhor o porquê as chamadas paneleiras de Cunha não foram reconhecidas como patrimônio, assim como as artesãs próximas em Goiabeiras. A nossa crítica começa a partir de uma publicação no Facebook e em um blog, onde aparece uma foto que informa sobre a chegada do primeiro grupo de ceramistas em Cunha. Cabe informar que esse grupo da foto foi pioneiro no desenvolvimento da cerâmica de alta temperatura e dos fornos no Borigama na região, mas que lá já havia uma comunidade oleira produtiva. Durante séculos, a cidade foi provável palco de encontro de culturas indígenas com os tropeiros paulistas ou mineiros, onde a cerâmica foi produzida utilizando o material da região e as técnicas de modelagem e cozimento a partir de saberes locais, como, por exemplo, as cuscuzeiras, panelas e outros utilitários comuns na produção da época. Tendo como figura emblemática e recorrente nas narrativas uma das últimas paneleiras conhecida como Dona Dica. As peças foram produzidas de tal forma que acabou por atrair a atenção de ceramistas de outras localidades, como o ceramista Dalci Ramiro de Paraty, Rio de Janeiro, que ainda mantém profunda afinidade com essas técnicas, mesmo que não produza panelas, e sim esculturas e outros objetos artísticos. Este relata em entrevista concedida que os antigos processos advindos pelos novos contatos das paneleiras foram sendo modificados, influenciados por outros conhecimentos, deslocados a partir de inserções trazidas pelos novos ceramistas, como por exemplo a queima em alta temperatura e a esmaltação das peças. Assim, suspeitamos que, com a ascensão cultural da cidade ao turismo forâneo e a multiplicação de ateliês de produção de cerâmica de alta temperatura, a cerâmica local e suas produtoras não foram valorizadas, mas, ao contrário, desassistidas e desacreditadas. Acabaram por se desestimular a seguir a sua própria produção. O que nos resta aqui é perguntar como seria possível dar o devido reconhecimento da cerâmica na região, de modo a salvaguardar sua cultura e restituir à população originária esses saberes, outrora perdidos, e retomar a produção das panelas de Cunha como patrimônio cultural local. Em situação diametralmente oposta ao caso investigado anteriormente, temos as paneleiras de Goiabeiras, onde o impacto causado pelas transformações no contexto, a partir do nosso último encontro com objetos de pesquisa, trouxe a questão sobre as perdas diante do sucesso. A última data da visita de campo foi em 2019, quando pedimos que comentassem exatamente as últimas transformações. Sabendo que muito do que subsiste está ainda a se revelar no segmento da pesquisa, em novas interlocuções com essas mulheres, adiadas para o final da pandemia, mas o acompanhamento de seu trabalho, em diferentes períodos, permitiu a revisão dessas transformações e aos diálogos com elas, sentindo como refletem sobre o presente e o futuro de seu trabalho. A prática paneleira em Goiabeira remonta a milhares de anos. São saberes advindos de produções indígenas que vivenciaram mudanças ao longo do tempo, que adaptaram-se ao processo de urbanização e resistiram à modernidade, mantendo-se vivos e ressignificados em alguns aspectos, como seu valor decorativo ou turístico. Comparados ao que se perdeu em Cunha, no apagamento das memórias locais, nos perguntamos por que aqui uma situação oposta se deu. Uma das respostas sobre o reconhecimento cultural e o sucesso comercial como resultados notórios dessa emblemática resistência se deve, por alguns aspectos, pela manutenção de alguns dos elementos contextuais do seu consumo, como, por exemplo, o seu uso para a feitura da moqueca capixaba, prato típico da região que compõe sentido à prática local dessa fatura. A valorização produziu seus problemas. Há uma crise ambiental causada pela poluição urbana, mas também advinda da exploração dos mangues na localidade,
onde a argila para a feitura das panelas e as árvores fornecedoras da casca para a tintura de tanino, por serem extraídas em grandes quantidades, as colocaram em risco de desaparecimento. Esse desequilíbrio nos leva a pensar que, talvez por serem alvo de interesses comerciais vultosos, ainda que deles não participem, pois vivem modestamente ainda da produção artesanal laboriosa, sofrem efeitos perversos e têm o seu futuro incerto. Entendemos que todos os aspectos da cerâmica são significativos, desde a sua composição de massa, sua forma, o saber fazer e seu consumo estão interrelacionados de modo complexo e unívoco. Gostaríamos de concluir nossas reflexões com algumas questões que nos perturbaram por todo o percurso da pesquisa e nos inquietam ainda. Desejamos dividi-las com nossos leitores e interlocutores, para que possamos pensar na cerâmica popular como um patrimônio cultural e imaterial, especialmente sobre os riscos e os ganhos com a sua valorização ou o seu detrimento. O desequilíbrio entre valorização e desvalorização, em extremos, são os casos analisados aqui, ainda que brevemente, em situação de pesquisadores em confinamento e descrevendo à distância os objetos de pesquisa, podemos detectar que os interesses exteriores a essas práticas são interferências muitas vezes danosas, seja exaltando na exploração do seu valor comercial ou ainda, ao contrário, na desconsideração do seu valor, desprestígio que leva ao apagamento e ao esquecimento. Ainda outra pergunta mais incômoda surge ao final dessa escritura. Quando analisamos o panorama nacional e vemos que dentre os fazeres artísticos, a cerâmica ainda se encontra subalternizada, com suas memórias em processo de desqualificação e apagamento, ou, ao contrário, de tipificação e vítima da indústria do turismo quando poderes públicos interferem no seu desenvolvimento de forma voraz. Colocamos então a questão: perder o seu próprio valor não é o temor de todo artista?